Estamos diante do Senhor, então pode ser mais forte esse aplauso ao Rei. Aleluia. Sente no seu lugar. Nós queremos tratar um último aspecto aqui com você, acerca daquilo que Deus não apenas vai transferir, mas daquilo que Deus já transferiu. Eu quero fazer a sugestão para você, jovem que está aqui essa noite, que quando você chegar em casa, procure um livro na Bíblia, o livro de Daniel, e comece a meditar na história de Daniel, um jovem que fez a diferença, independente do lugar onde ele foi inserido. E eu quero rapidamente falar com você, dando a referência de Daniel, no capítulo 2, no versículo 47 e 48, diz assim, 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente, o vosso Deus é Deus acima de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois puseste em você a revelar este mistério. Então o rei deu autoridade a Daniel e o engrandeceu, e lhe deu muitas e grandes dádivas, presentes, e pôs acima sobre os governadores da Babilônia. Só até aqui. Eu quero que você diga o seguinte: Deus, quero que você repita aí o mais alto que você puder com a sua máscara. Diga o seguinte: Deus, diga mais forte, Deus, agora com vontade, Deus já me deu autoridade, autoridade, autoridade. Se isso é verdade, então recebe e dá um forte aplauso aí ao Senhor, no lugar onde você está. Deus nos deu autoridade. E se você que está aqui essa noite já leu algum livro de administração, se você que está aqui essa noite já cursou algum curso relacionado à administração, é possível que você já ouviu essa seguinte frase: o poder se delega, mas a autoridade ela se conquista. Se você que está aqui jovem, trabalha atualmente, e você tem um chefe, um patrão, enfim, esse chefe tem poder para poder falar: olha, passa no RH. Tem poder para te mandar embora, para te demitir. E esse poder faz possivelmente você respeitá-lo, você ter um certo medo. Mas a autoridade, ela é conquistada diariamente. Muitos aqui têm chefe, tem patrão, tem alguém que lidera a sua vida, e essa pessoa tem poder. Mas a autoridade tem que ser uma conquista diária sobre nossas vidas. Deus nos deu a autoridade, uma autoridade espiritual. E essa autoridade que Deus nos entregou é para que você mantenha, e você só vai conseguir manter através de uma conquista diária. Repare bem, se você já acompanhou um daqueles filmes onde tem um tribunal, onde tem um júri, onde estão os advogados, quando entra o juiz naquele tribunal, todo mundo se levanta, porque a autoridade dele exige que nós tenhamos uma postura diferente a partir do momento que ele entra naquele lugar. Deus nos deu autoridade. Você que está aqui essa noite, jovem, talvez em algum momento você deixou de entender isso, ou talvez você não sabia. Mas a proposta desse aspecto é fazer você entender que você tem a autoridade espiritual. Se você nasceu em Cristo, se você é um discípulo de Jesus, se você ama ao Senhor e você procura viver segundo a sua palavra, Deus, Ele já te deu
autoridade espiritual. Poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você não vai receber, você já recebeu. Então diga aí no seu lugar: eu já recebi. Não, com vontade, eu já recebi a autoridade. Glória a Deus. E como eu conquisto e mantenho essa autoridade? Não dá para entrar em todos os detalhes da história de Daniel, que ela é uma história linda e longa. Mas a autoridade se conquista com palavra, com postura, com testemunho. A autoridade você vai conquistar diariamente com uma vida de obediência. E acima de tudo, a autoridade, essa autoridade que Deus te entregou, você vai mantê-la na sua vida, permanecendo na decisão de servir e de seguir a Jesus. Mesmo que surjam propostas irrecusáveis, mesmo que surjam tentações que parece que você não vai conseguir, mesmo que você, ao caminho aqui dessa rede, você passou por um fluxo, por uma festa, e foi tentado a entrar. Mesmo que ao caminho, talvez, dessa rede, você passou por 1, 2, 3 bares, ou por uma biqueira, mas você decidiu vir aqui. Essa decisão de permanecer, ela dá respaldo à autoridade que Deus te entregou. E eu quero falar sobre 2 pontos para finalizar sobre esse aspecto tão importante de autoridade. Sabe o que é autoridade? É essa luz que está aqui no meu olho. Eu mal consigo enxergar todos. De longe eu sei que a minha esposa está me olhando. Vai rápido. E aí, a autoridade dela já me faz acelerar aqui. Mas falando sobre esses 2 pontos que eu quero tratar com vocês. Eu fui criado numa igreja onde, desde pequeno, eu sempre vi o exercício dessa autoridade de expulsar, de repreender a ação do inimigo, expulsar demônios, etc. E nessa igreja que eu cresci desde pequeno, onde meus pais foram pastores por muitos anos, ali naquela igreja tinha uma jovem que vira e mexe ela ficava possessa. Vira e mexe ela ficava endemoniada, ela se manifestava e 3, 4, 5 pessoas não conseguiam segurar aquela jovem. Só que tinha algo muito particular quando aquela jovem ficava endemoniada. Diga o quê? Não, mais alto, o quê? Toda vez que ela ficava endemoniada, que alguém ia orar para expulsar aquele demônio que estava na vida dela, aquele espírito maligno, o demônio que estava na vida dela revelava o que a outra pessoa tinha. Por exemplo, se eu menti naquela semana e eu fosse expulsar o demônio da vida daquela mulher, daquela jovem, ela dizia, o espírito maligno dizia: eu não saio porque você mentiu essa semana. Se você fosse expulsar o espírito maligno que estava na vida daquela jovem, e você é uma mulher que é ciumenta, fala a Deus, e você fosse expulsar, ela falava: eu não saio porque você é ciumenta. Então todo mundo tinha medo, exceto os pastores e alguns presbíteros tinham medo. Todo mundo tinha medo, exceto esses pastores, de expulsar quando aquela jovem ficava endemoniada. Um dia ela ficou endemoniada do meu lado. Eu falei: deixa eu ver o que eu fiz essa semana. E aí eu não tinha condições de, naquele momento, naquela fase da minha vida, de orar por ela. E uma outra jovem que fazia parte daquela grupo de mocidade foi orar pela vida dela. E quando aquela jovem começou a orar para que Deus libertasse aquela pessoa que estava manifestando, o espírito maligno disse o seguinte: eu não saio porque você não tem autoridade. Imagine a cena. Alguém se manifestou e você foi incumbido de expulsar aquele espírito maligno. E quando você vai orar, o espírito maligno diz: eu não saio porque você não tem autoridade. Só que aquela jovem, munida
de uma sabedoria da parte de Deus, com um pix que veio do céu imediatamente, plim, ela disse o seguinte: eu não sei o tamanho da minha autoridade, eu não sei quando foi que Deus me deu exatamente essa autoridade, e talvez eu não tenha tanta autoridade como você está dizendo para te expulsar, mas o Jesus, o Deus que eu sirvo, tem toda a autoridade, e é no nome dele que eu te repreendo agora. Saia em nome de Jesus. Nunca mais aquela moça que ficou endemoniada voltou a ficar endemoniada. O primeiro aspecto que eu trato com vocês aqui é o seguinte: o inimigo quer nos roubar a autoridade que Deus nos entregou, jogando palavras que vão fazer com que a gente fique confuso. O inimigo vai tentar tirar a autoridade que Deus nos entregou. Quando você, jovem, estiver lá na internet e por algum motivo você foi acessar algum site e apareceu aqui, ó, clique aqui, clique aqui, clique aqui. O inimigo vai querer tirar e roubar a sua autoridade quando você estiver sozinho lá na sua escola, na sua faculdade, no curso. Porque você pode até programar a sua ação. Eu posso programar a ação de ir até o banheiro, mas eu não posso programar a ação que eu vou até o banheiro e eu vou escorregar. E se eu escorregar no chão, qual vai ser a minha reação? O inimigo quer nos confundir e tirar e roubar a autoridade que Deus nos entregou. Não negocie aquilo que Deus te entregou. Daniel, ele tinha palavra, postura, testemunho, obediência. Então, a autoridade de Deus estava sobre a vida dele e também está sobre a sua vida. Eu quero finalizar aqui com outro e último aspecto. Eu sou da época, e olha que eu não sou tão velho assim, que se entregava ainda cartas. Quem de vocês já recebeu alguma carta esse ano? Levante a mão. 1, 2, 3, 4 pessoas estão devendo, estão com o nome do Serasa. Porque é só dali que a gente recebe carta hoje. Brincadeira. Hoje praticamente não se recebe carta, é e-mail, etc. Esses dias eu peguei o telefone e eu fiz uma ligação normal para um colega. E aí ele não atendeu, daqui a pouco ele me retornou pelo WhatsApp: tudo bem, você está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa, algum problema, algum acidente? Eu falei: não, eu só te liguei. Ele falou: porque ninguém me liga mais. Eu só recebo mensagem pelo WhatsApp ou ligação pelo próprio WhatsApp. Ninguém liga normal. Eu faço parte daquelas pessoas que mandavam mensagem de texto. Enfim, nas células, alguns anos atrás, toda vez que alguém vinha nos visitar na célula, pela primeira vez, essa pessoa vinha na célula, nos visitava, ia embora. Nós pegávamos o endereço, o contato daquela pessoa. E na semana seguinte, a equipe de trabalho da célula se reunia. Para quê? Para fazer uma carta. Dentro da carta a gente colocava lá um bombom, uma lembrancinha, alguma coisa para expressar o nosso amor, o nosso carinho, convidando para ele estar no próximo sábado. Lembra, pastora Andréia, disso? Das cartas? E alguns jovens foram visitar um determinado visitante, um determinado rapaz que foi na célula. E aí eles foram de noite visitar esse rapaz. Olharam o endereço e foram até a casa dele. Chegando ali na casa daquele rapaz, eles, quando chegaram naquela casa, identificaram que na casa tinha, naquele quintal, na verdade, tinha 2 casas. A primeira casa era a casa daquele visitante, mas a casa dos fundos era uma casa onde era uma casa onde tinha um bruxo, onde tinha uma entidade ali que fazia grandes revelações e etc. Era um terreiro, era um lugar de espiritismo, de bruxaria e etc. Então, quando essa equipe de trabalho vai entregar essa carta, que eles chegam no portão, que eles vê a placa, que eles identificam que é uma casa, e agora o que a gente faz?
e ficaram um pouco com receio, mas pegaram a carta, colocaram na caixinha do correio, e um daqueles jovens que foram entregar aquela carta ungiu a mão dele com um óleo, colocou a mão no portão e disse: eu conheço o Jesus que eu sirvo. E ele ora por aquela casa. Ninguém viu, quem viu mentiu. Eles foram embora. No sábado seguinte, esse visitante que foi na célula, quando termina a célula, naquele período do lanche, que é a hora mais feliz, ele chama aquela equipe e fala: olha, por acaso alguém de vocês foi lá na minha casa essa semana? E aí os trabalhadores daquela célula perguntaram: por que você está perguntando isso? É porque é o seguinte, o meu tio ele é bruxo. O meu tio ele tem um terreiro, ele faz magia negra, essas coisas. E ele disse que essa semana algum jovem colocou a mão no portão. E desde que esse jovem colocou a mão no portão, a entidade falou que não quer mais descer aqui, porque não tem mais poder para descer aqui. Isso é autoridade espiritual. Deus te deu a autoridade espiritual. Sabe para quê, jovem? Para você utilizar essa autoridade. Eu conheço o Jesus que eu sirvo, então eu preciso fazer uso da autoridade que Deus me entregou. Aleluias. Você tem que sair aqui desta rede, tem que sair aqui deste culto e exercitar o perdão, o amor, a unção que Deus transferiu sobre a sua vida e a autoridade que Ele já te entregou. Você vai chegar na sua casa, e se na sua casa tiver algum familiar que vive à base de remédios, em depressão, que não consegue dormir, com crise de ansiedade, você vai ao seu quarto, você vai no banheiro, algum lugar fechado, e você vai dizer: eu creio no Jesus que eu sirvo. A partir de hoje, a história da minha família vai mudar. Se na sua casa algum familiar, o pai, a mãe tem problemas com bebida, você vai chegar no seu quarto, porque a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Você vai chegar no seu quarto e vai declarar: a partir de hoje, a minha família está liberta do vício, em nome de Jesus. Você vai chegar na sua faculdade, no seu curso, na sua escola, e você vai fazer como um dia eu fiz, de me trancar no banheiro e orar pelos meus colegas de sala, para que eles tivessem condições de pagar o curso, para que aqueles que entraram casados ao término do curso terminassem casados, aqueles que não entraram na área, que pudessem entrar na área, e que principalmente Deus me desse a oportunidade de falar do amor dele. E um dia, na faculdade, o professor me chama na sala e diz: olha, tem alguém aqui que gostaria de falar alguma coisa, que está sentindo diferente? Eu levantei a minha mão e eu fui à frente da sala, tremendo, mais verde do que essa planta. E eu chego lá e eu começo a falar do amor de Deus. E quando eu levanto os meus olhos, porque eu não tinha nem coragem, pensando que os meus colegas iam pensar de mim, sabe o que eu vejo? A minha sala inteira na faculdade estava chorando. Daqueles colegas que eu estudei na faculdade, hoje um é líder de célula no Grajaú. Alguns passaram pelo encontro com Deus aqui nessa igreja, porque um dia eu exercitei a autoridade que Deus já me entregou. Deus também já te entregou a autoridade. Você não pode aceitar que na sua rua tem uma biqueira. Você não pode aceitar que na sua rua toda hora tem divórcio, tem briga, tem morte. Chega, a partir de hoje, chega. Até quando vocês vão cogitar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão servir a Baal e ao Senhor? Chega um dia em nossas vidas que Deus diz para nós: até quando?
Até quando você vai ser saco de pancada do inimigo? Deus já te entregou a autoridade. E você precisa exercitar em nome de Jesus, por meio de Jesus, através de Jesus e sempre por Jesus, a autoridade que Ele já te entregou. Eu quero que você fique de pé aí no seu lugar. Eu não sei o que está afligindo o seu coração. Eu não sei quais são os desafios, as guerras e as tentações que você tem enfrentado nos últimos dias. Eu não tenho ideia das lutas que você está passando neste momento. Mas de uma coisa eu sei: Deus já te entregou a autoridade. Você precisa se levantar debaixo dessa autoridade para dizer, para profetizar, para ministrar a sua vida, para ministrar sobre a sua casa, para profetizar sobre este ministério, para profetizar sobre os seus líderes, sobre os seus pastores, para profetizar sobre a sua vida, dizendo: em nome de Jesus, eu sou o jovem antivírus, eu sou um jovem que tem autoridade, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou avançar em nome de Jesus. Eu sou um representante de Jesus aqui na terra. Eu sou um defensor do Evangelho. Eu não vou parar, eu vou avançar. Eu vou ver os teus milagres e as tuas promessas se realizarem na minha vida e através da minha vida. Deus já te deu essa autoridade. Tome posse dessa autoridade. Faça uso dessa autoridade. Se você recebeu essa autoridade, eu quero que com os seus olhos fechados traga à memória as lutas e as guerras que você tem enfrentado nesses dias. E agora, começa a liberar uma palavra de vida. Começa a liberar uma palavra de destino. Começa a liberar uma palavra sobre a sua casa de esperança. Começa a liberar uma palavra de cura sobre as pessoas que estão no hospital, necessitando de cura. Começa a liberar uma palavra de libertação. Começa a liberar uma palavra dizendo: até aqui a minha vida foi assim, mas a partir de hoje eu vou viver um novo e um melhor tempo de Deus sobre a minha vida. Essa autoridade está sobre a sua vida, jovem. Essa autoridade está sobre a sua vida, sobre a sua boca, a vida e a morte. Então libera palavras de vida, de esperança, palavras de um futuro promissor, porque Deus quer nos levantar para marcar ainda mais essa geração, para marcar ainda mais a história dessa cidade, desse ministério. Este ministério é conhecido como Ministério de Jovens, que Deus levantou para alcançar os jovens. Nós temos uma palavra que viriam pessoas de lugares distantes para saber o que está acontecendo aqui. Você é o cumprimento dessa palavra. Deus quer te usar para que você continue cumprindo essa palavra. Começa a profetizar o emprego. Começa a profetizar a libertação. Começa a profetizar a mudança na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Começa a liberar palavras de vida e de esperança em nome de Jesus.